Pronto. Oi, Caian. Vi que você tá candidato, viu? Tô de olho. Agora tá perfeito. Tá, né? Ótimo. E aí, Rayane? Deixa eu mudar esses filtros aqui que tá me atrapalhando. Tá menos ruim. Vamos lá. Sem nem botar. Vamos começar a nossa live sobre maternidade e produtividade. Então, vamos conhecer melhor Rayane, nossa amiga. Rayane está escrevendo um livro. Fala um pouco de tu, Rayane, para gente conhecer. Pronto, vamos lá. Então, me chamo Rayana, eu tenho 25 anos e tenho duas filhas, né? A minha primeira filha tem 5 anos e a segunda agora fez 3 meses. Só que já entrando na rotina, né, de sono, vamos começar a falar. Há 5 anos atrás eu não sabia nem o que era isso. Então, é um assunto bem novo, Justo. porque com minha primeira filha eu não fiz isso. Estou fazendo agora, justamente com o incentivo de Yasmin, né? E aí, nem se compara como eu consegui conciliar as coisas há 5 anos atrás e como eu estou conseguindo agora, depois dessa orientação, de descobrir que tem um estudo a respeito do sono, dos bebês, e tudo isso tem me ajudado bastante, porque no momento estou de licença maternidade, né? Mas aí eu estou estudando e com a rotina do sono, estou conseguindo conciliar o meu estudo, as coisas de casa, inclusive o livro, né, que eu estou escrevendo. Então, vamos dizer que a rotina foi uma salvação. E essa ideia do livro, quando foi que ela veio? Veio antes da tua bebê? Veio depois? Quando foi que Então, surgiu esse... eu sempre gostei de escrever desde o ensino fundamental, que eu escrevia poesia. Só que por conta do trabalho, né, eu deixei meio que esse sonho de lado. Aí agora na quarentena foi um divisor de águas, né? Eu disse, não, eu vou fazer, por que não fazer o que eu gosto, né? Que é escrever. E foi por isso que eu dei início e estou gostando bastante, me descobrir, é o que eu gosto de fazer. Não tem a moda agora, né, de encontrar seu propósito. Pronto, encontrei o A meu sua na escrita. identidade, né? E encontrei o meu na escrita e é muito gostoso, é muito prazeroso. E estou Verdade. escrevendo sobre as mamães, né? A mãe moderna e todos esses dilemas que a gente convive atualmente. Também falo no livro desde da história da minha família, das mães, da bisavó, da avó, das tias, até chegar à minha geração. Massa. E, Rayane, você foi uma das que eu observei uma evolução no digital e estranhei. E fiquei realmente curiosa para saber o motivo. E através de conexões, eu fui realmente levada a o o conteúdo digital, levada à exposição, assim, de saber para que a gente se expõe e o intuito disso. E foi muito maravilhoso, né? Eu lembro quando eu chamei Rayane no privado, no Zap, disse, Rayane, agora eu estou entendendo tudo. E Rayane começou fazendo muitas postagens no YouTube, né, Ray? Muitos conteúdos. Aí fazia resumo de livro, e eu sem entender, né? E foi uma das que realmente acendeu a chama em mim de produção de conteúdo para realmente transbordar, né? O YouTube, para mim, era um sonho antigo, né? Desde 2012 que eu tenho uma conta.
Só que eu, na época de 2012, eu publiquei um vídeo 2 e fiquei com receio, sabe? Do que o povo ia falar. E me prendi a isso e não dei continuidade. Aí agora também na quarentena foi totalmente o divisor de águas, porque eu dei andamento a esse projeto do YouTube, né? Comecei com o projeto do YouTube, fazendo mais publicações para o Instagram. E o começo da escrita do livro também foi tudo agora nessa quarentena. Então a gente leva em consideração que depois que a gente teve filho, o negócio meio que o caldo engrossou, né? É aquela O negócio questão. andou. A minha primeira filha, eu tinha parado a faculdade e decidi estudar para concurso. Então, estudava ali, mas nada de passar. Fiz 5 concursos e não passei. E aí, quando nasceu minha filha, eu botei na cabeça, eu preciso agora passar, porque eu sei que depende de mim e a tal estabilidade. E aí, através do nascimento dela, foi que me deu coragem de poder estudar bastante para passar no concurso. E agora, na minha segunda filha, já me deu outro rumo, né? Que foi a criação do YouTube, o livro. Olha aí, isso é muito bom, né? É muito bom porque a gente pensa que a maternidade vai ser uma prisão, né? Entre parênteses, que a gente vai abdicar da nossa vida para poder maternar. Mas a gente tem que saber que nós, mulheres, temos isso na nossa natureza, né? Nós fomos criadas para prosperar, reproduzir. Então, isso é natural. E esse dom, ele vem como se fosse. Não é o dom que eu falo, não de maternar, porque maternar é realmente o natural. O dom de conseguir conciliar e dominar outros assuntos, entende? Ele vem realmente para a gente se sentir desafiada. E quando a gente consegue alimentar, né, essas ideias e produzir, é a melhor coisa que existe. Realmente, eu tô muito motivada. Não sei se motivação é a palavra, porque motivação, ela dá e passa, né? Mas agora eu não lembro uma palavra que possa associar. Então, eu vou usar essa mesma. Eu estou muito motivada para fazer essa produção de conteúdo e transbordar realmente na vida de muitas mães e muitas pessoas que precisam ouvir o que a gente tem a dizer. Porque um vídeo que Rayane postou uma vez sobre vencedor e vencedora, foi o vídeo que foi mais circulado, não foi, Rayane? Foi um vídeo motivacional, né? Eu não lembro exatamente qual foi, mas foi bem compartilhado mesmo. As pessoas se Foi. identificaram ali, né? Agregou na vida delas de alguma forma o vídeo. Tocou realmente no coração das pessoas, né? Isso é muito bom. Quando, quando acontece realmente essa ressignificação da maternidade. E a gente sabe que pode aflorar de outras formas. A gente tá quebrando uma cultura antiga de que se tivesse filho, você ia viver presa ali, né? Só para o lar, só para o filho. E a gente vem quebrando isso aos poucos, porque a gente também tem nossas conquistas. Claro que cuidar de um bebê é maravilhoso, do esposo, da casa, mas a gente tem nossas conquistas pessoais. E isso não pode ser frustrado por conta de, por exemplo, da maternidade, né? A gente tem que saber ali, andar junto. É verdade. Esse incômodo ele me deu para poder pesquisar sobre a rotina de sono através de uma amiga da Luísa, é uma amiga de realmente mais de 10 anos. E ela passou pela primeira maternidade dela, né? Que eu tenho um até hoje. Ela passou pela maternidade dela e sofreu. E quando eu estava grávida, ela viu que tinha conexões que levaram ela a esse assunto e me mostrou, disse, olha, é assim,
Tem gente que coloca o filho para dormir, dorme, tem a possibilidade. Procura, vai atrás. E eu fui. Eu pesquisei, comecei a pesquisar e vi que realmente existia a rotina de sono e que é uma necessidade dos bebês, que muita gente não sabe, por falta desse conhecimento direcionado para o sono, faz da maternidade realmente uma situação pesada, entende? E isso foi o que me motivou muito. No intuito, a priori, o meu intuito era colocar Otávio na rotina para eu descansar, para eu ter meu tempo de ir para academia, meu tempo de dormir, porque eu não aceitava a ideia de que a maternidade vai tirar o seu sono até os 5 anos da criança. Muitas pessoas, quando a gente engravida, diz, né? Durma, viu? Durma, que a partir de hoje você não vai ter noite de sono tranquila. E eu quis realmente saber se isso era verdade. E aí eu entrei para pesquisar. Graças a Deus, eu sou muito persistente com relação a uma coisa que eu acredito. E isso trouxe resultado, porque eu fui fazendo e eu fui estudando e aplicando, né? Aquela teoria do bote. A teoria do bote é o seguinte, nossa vida é um bote, e a gente está fluindo no rio. Quando a gente tem os dois remos, um é da teoria e o outro é da prática. Se a gente só remar no bote, se a gente só remar o remo da teoria, a gente vai andar em círculos. A mesma coisa é a prática. Se a gente só praticar e não agregar mais conhecimento para colocar em prática, a gente também vai andar em círculos. Então, a gente tem que ir aos poucos, mais aprendendo a teoria e praticando. A prática resolve muito a teoria. Mas também, se a gente só viver estudando, a gente vai adquirir o quê? Obesidade cerebral, não é isso? E obesidade cerebral não é muito legal. É muito acúmulo de conhecimento, você sem saber por onde começar, por onde transbordar. E Rayane está aí transbordando com o livro dela, né? Me fala sobre o teu livro, Ray. Pronto. São 12 capítulos. Aí eu falei que tem a parte das mães, né, da família, no caso da minha família, desde a bisavó, da criação dela, vindo para minha avó, para minha mãe, e assim até chegar em mim. Então eu relato a diferença, né? Porque é gritante a diferença da criação de antigamente para agora. Eu falo também dos dilemas da mãe agora, que a gente que faz várias coisas e aí se sente culpada, porque como a gente tinha a educação antigamente de só se manter ali, só cuidando do filho, então quando a gente faz várias coisas, meio que se sente culpada, né? Porque a sociedade começa a julgar, então tem a parte do julgamento, tem a parte de culpa no livro, tem a árvore genealógica, tem tudo isso. Tem a história dos partos, que é bem interessante, que eu estou contando no livro também. Tudo Legal, isso. muito legal. Aí já tá Essa quentinho parte, aí. essa parte é interessante que tu falou sobre a criação, né? A evolução da criação. É interessante porque eu já escutei uma história muito engraçada de que uma mulher, o esposo perguntava a ela por que ela cortava o rabo do peixe quando ia cozinhar o peixe. E ela dizia que era uma regra muito importante de família. Aí ele perguntava, questionava, ela dizia, não sei, pergunta a minha mãe. Aí ele perguntou à mãe dela. E ela também dizia que era uma tradição de família. E ele perguntou realmente a última matriarca, né? A bisavó dela. Aí perguntou por que vocês costumam cortar o rabo do peixe para poder cozinhar. E ela disse, não, porque uma vez eu fui cozinhar o peixe numa panela que não coube. E aí eu cortei o rabo do peixe para caber. Ou seja, para a gente ver o que é uma crença, né? Que realmente
não vai agregar. A gente tem que saber o motivo das coisas para poder evoluir. Porque uma simples atitude, uma simples ação pode prender a evolução da nossa família. Entende? É muito interessante a questão. Encaixado na maternidade, né, fica aquele dilema, porque, por exemplo, a minha geração agora, a gente estuda, feito você já estudou antecipadamente, antes de Otávio nascer, para saber com relação ao sono, para tratar isso da melhor forma. E a gente na família não. De antigamente, a nossa bisavó fazia assim, então a nossa avó tem que fazer assim. Aí a nossa mãe Isso, fazia assim. Aí a filha tem que fazer assim. Só que a nossa geração agora é de pesquisa. A gente não está querendo seguir o que o pessoal justo. atrás da gente veio. A gente quer pesquisar para fazer o melhor. E a gente, por isso também começa o julgamento, né? É daí que tem a questão de muitas mães não conseguirem colocar na prática a rotina de sono, Rayane. Eu tenho amigas que me dizem que realmente não conseguem porque trabalham e tem que deixar os filhos com a mãe ou com a parente e a parente não quer fazer daquele jeito, acha que está inventando moda. Ah, tá seguindo coisa de YouTube agora, tá inventando moda, entende? Acha que vai. Deus, todo mundo fez assim, tá até hoje aí criada, foi assim, tá viva aí até hoje. Então, assim, foi uma criação de sobrevivência que a gente tenta adequar, mas a crença limitante não permite a gente fazer muito. Então, é importante essa situação de realmente incentivo, mostrar para nossos familiares, quem for ficar com os nossos filhos, sentar, realmente expor, conversar e mostrar os benefícios de aplicar a rotina de sono, porque não adianta só a gente fazer se a gente vai deixar o filho com uma pessoa, o esposo ou a mãe, e eles não fazerem, entendeu? Essa é a situação. Vai ser um contra todos, né? Aí não funciona. Justamente. E o bebê não vai absorver, né? Se uma pessoa faz de uma forma com ele e da outra pessoa faz de outra, fica complicado e ele não vai entender. Meu esposo, ele até tá online aí, ó, mandou um coração. Meu esposo, ele veio acreditar na rotina de sono quando o Otávio estava com 4 meses ou 6 meses. Que ele viu que o Otávio estava adormecendo sozinho no berço. E ele viu que realmente fazia efeito a rotina. E ele foi o que me incentivou também a abrir o meu Insta, voltar para a parte de rotina de sono. Porque muita gente não tem esse conhecimento, principalmente aqui da nossa região. Eu não tinha, vou ser bem sincera a você, eu não tinha. Quando você começou ali, minha cunhada já tinha falado, sabe? Por alto. Aí quando você começou a mostrar pelos stories, tal, a prática. Rayane, por que tu não coloca a rotina de sono? Foi que eu consegui ali pesquisar um pouquinho mais e saber. Mas eu agora, dessa geração, já não tinha conhecimento do que era a A rotina de sono. gente, a gente realmente vai mudar a situação. A gente não tem noção disso, que a gente pode mudar a situação de muitas mães através da rotina de sono. É muito importante. Manhã está até online. Manhã, vamos mudar essa situação. Tá escutando? Porque vamos voltar para a Bíblia. Na Bíblia, Deus, a condenação de Eva foi sangrar, ter a dor do parto, mas não deixar de dormir. Então a gente tem que, E nem né, de faz produzir, né? sentido. Nem de produzir, né? Justamente a necessidade do corpo. Aí a gente vamos entrar para a parte técnica. Nossa necessidade do sono é importante. Nós funcionamos feito o computador, ele funciona baseado em nós, seres humanos. Ou seja, se a gente deixar o computador ligado dias sem desligar, sem reiniciar, sem nada, o que acontece? Ele vai demorar, né? A poder ligar, desligar, vai travar, vai ficar lento. Então, a mesma coisa acontece com nós, tanto adultos como crianças. E a criança, né, o desenvolvimento é muito acelerado, ou seja, a necessidade do sono é muito grande.
Por isso que os recém-nascidos conseguem ficar somente até 40 minutos acordados. Aí mama cansa, porque mamar é uma atividade muito cansativa para o recém-nascido e já dorme. E com o tempo o cérebro vai amadurecendo e vai conseguindo ficar uma quantidade de tempo maior acordado. E essa produção da melatonina, né, que é o hormônio do sono, ela se dá através das sonecas. Porque quando a gente deixa acumular, deixa o bebê acordado, porque a crença antigamente era assim, deixa o bebê de dia sem dormir, porque senão ele vai passar a noite acordado, vai trocar o dia pela noite. E tecnicamente isso não existe, porque o bebê quanto mais dorme, mais dorme. Porque quanto mais ele produz o hormônio do sono, ele vai tender a produzir. A mesma coisa com o hormônio do estresse, que é o da vigília, né? Quanto mais a gente deixar o bebê sem dormir, ele vai ficar irritado, vai dificultar para dormir. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo e com Rayane, que a gente trabalhava à noite, né, Raya? Eu creio que acontece contigo também. Quando a gente estava trabalhando à noite, tinha dificuldades para dormir. Porque quanto mais tempo a gente passa acordado, mais difícil a gente fica adormecer, mesmo estando cansado mentalmente. Então, para nós, é difícil, imagina para um bebê. Por isso, a manutenção das sonecas tem que ser feita a partir desde o nascimento. E aí a gente vai ajustando depois do terceiro mês, né? Que acaba a esterogestação. É muito interessante a rotina de sono, gente. Se vocês deixarem, eu passo aqui a noite todinha falando. Como eu, assim, não sabia, mesmo pesquisando assuntos, não sabia exatamente como funcionava. Foi conversando contigo que tu disse é assim, assim, assim. Eu acredito que as pessoas que estão assistindo também não sabem exatamente como funciona. Assim, na prática, sabe? Podia falar um pouquinho como tu faz com o Otávio na prática? Bem, eu comecei a rotina de sono com o Otávio a partir do terceiro mês. Por quê? A partir do terceiro mês. Até os 3 meses de idade, o bebê acha que ainda está na barriga da mãe. Ele vem começar a perceber que é um corpo separado da mãe a partir do terceiro mês. Então começa aquela angústia, ele fica mais. É o primeiro salto mais expressivo do bebê, que ele chora mais. Então, tudo aquilo é realmente a percepção que ele não é mais o mesmo corpo da mãe, entende? E a partir daí que a gente pode começar a fazer os ajustes de sono noturno e soneca, ajuste de atividades, para ele entender o que é dia e o que é noite. E aí começam as atitudes. A rotina se baseia são 3 pilares, né? Dormir, dorme, acorda, comer e brincar. Dorme, come, brinca. Então, a gente baseado nesses 3 pilares, a gente já consegue fluir na rotina. Então, o que é que eu fazia com o Otávio, já para ele entender que o comer tem que vir depois de dormir. Por quê? O comer tem que vir depois de dormir, porque se for antes, vai gerar associação. E por isso que tem bebês que só dormem se mamar, se pegar a mamadeira, porque vai gerar associação. E essa ordem, dormir, comer e brincar, é a ordem natural. Porque a gente, adulto, a gente faz o quê quando acorda de manhã? Acorda, toma café e vai trabalhar, não é isso? Ou acorda, toma café e vai fazer as coisas em casa. Então, o bebê também tem que ser isso. Acorda, come e faz as atividades de desenvolvimento, que é o brincar. E Otávio, toda vez quando ele acordava, eu dava o mamar a ele. Para eu já ir fixando isso. E ajustando a fome com logo após acordar, entende? Aí eu já ia dando mamar a ele. E dava o banho e já botava para brincar e soneca.
E fui ajustando com o tempo, mostrando, fazendo as atividades mais tranquilas, mais calmas à noite, né? E todo o ritualzinho. Aprendi a fazer o Chantala, que é uma massagem muito gostosa, que ele ama. Uma massagenzinha nele para caprichar mais no ritual do sono noturno. A gente bota na internet Chantala para bebês. Sai qualquer conteúdo assim parecido. A gente vai ver o que se encaixa com o padrão da gente e faz. É simples, não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. E vai ajustando. E a gente tem que se basear também na quantidade de sonecas de acordo com a idade do bebê, né? É Então, a importante, partir porque daí. às vezes se a gente não souber, é capaz dele dormir demais durante o dia e à noite não cumprir a rotina. Isso. Isso, aí a gente tem duas tabelas, tem até no meu feed. Vocês deem uma olhadinha lá, tem duas tabelas. Uma de janelas de sono, que é a quantidade de tempo. Janela de sono é a quantidade de tempo que o bebê consegue ficar acordado, sem irritabilidade. A gente tem que respeitar essa janela de sono. Como é que a gente vê essa janela de sono? Como é que a gente sabe? Assim que ele acordar, você marca a hora. Acordou tal hora. E observa o bebê. Quando ele demonstrar a primeira demonstração de sono, coçou o olho, bocejou, os bebês recém-nascidos, que não tem movimentação ainda dominante para coçar o olho, bocejou, fica mais quietinho, você já observa e olha a hora que isso aconteceu, para ir já, a partir dessa demonstração, já ir preparando ele para fazer o ritual da soneca. E assim segue, né? Os demais. Soneca, acordou, mamou e faz as atividades de desenvolvimento. Entendi. Legal isso. Teve algum momento que tu quase desistiu? Muitos. Manhã tem um jargão que ela fala, que ela diz assim: oi, o sangue dá pela canela, mas você vai. Então, eu tenho isso. Desde criança eu ouvi isso. Eu vou. O sangue pode dar pela canela, mas eu vou. Então, assim, é uma forma de dizer: pode acontecer o que acontecer, mas eu não vou desistir. E realmente teve muitas situações. O salto dos 4 meses é muito significativo, que é uma nova habilidade adquirida, né? Que o bebê consegue se virar para um lado e para o outro. Então, esse salto realmente é muito chato. E esse que eu estou passando agora, que é o salto dos 9, 10 meses, que é quando o bebê aprende a andar. Também é muito significativo. E quando eu perdi assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Que ele não está saindo conforme o que eu estudei. A gente tem essa sensação que sai do controle. Está saindo do controle e a gente não está entendendo o que é que está acontecendo. Aí eu colocava o Otávio na soneca e ia para frente do computador, para frente do celular, e assistir vídeo, ia ler documentos e ver vídeos mostrando o que fazer. Também tem uma youtuber que os conteúdos dela são maravilhosos, se chama Djalen Guerra. Olhem lá no YouTube. Eu me baseei muito através de livros também, de outros youtubers, mas ela é da Paraíba e a rotina dela e o que ela conseguiu me passar foi o que eu realmente senti válido e necessário. Entende? Foi o suficiente para eu conseguir adequar a rotina. Ela conseguiu sintetizar da melhor forma a rotina do sono. Também tem uma mãe que fez com ela a rotina Leca Silva, se eu não me engano. Tem gêmeos, ela e a Djalen, e faz a rotina perfeitamente. Então, são pessoas que realmente eu me baseei. Quando eu estava nessa situação, eu ia lá, olhava o conteúdo delas e absorvia o máximo de conteúdo possível do que eu queria resolver, do problema que eu estava ali para resolver na mão, entende? Eu estava na idade de 4 meses, salto dos 4 meses, aí ali fazia, refazia, até ajustar. E sempre pensando que era uma fase
e que ia passar. Isso é muito importante. E você citou elas aí, que elas são mãe de gêmeos, né? A gente parece ser impossível, né, fazer isso. Mas se consegue É, fazer com gêmeos, um é que consegue fazer mesmo, né? então, isso daí realmente é uma motivação muito grande, né? Que elas têm gêmeos. Elas têm gêmeos e conseguem e ensinaram, né? Transbordaram na minha vida. E fazem de uma forma perfeita, que os bebês delas dormem e elas têm um horário para fazer a vida delas normal, igual a gente, que faz a rotina com um só. Aí o segredo delas é adequar os dois, né? A um ritmo só. Dorme no mesmo horário, comem. Então, aí fica tudo sob controle. Eu Travou, acho assim Rayane? que no. Tá me escutando? Tô ouvindo, só a imagem que travou. No início, assim, por exemplo, assim que nasce o bebê, cria-se ali uma, pelo menos nas redes sociais, né, pelas blogueiras, algumas, criou-se um pânico, né, que é, eu não consigo tomar banho, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso, que seria, que ficaram distinguindo a maternidade realidade e a romantizada. O que é que você acha da romantizada e da realidade? Você acha que foi um boom, exagero, ou se realmente tem fundamento? Rayane, eu vou te dizer que eu entendo essas mães, porque possa ser que elas não tiveram acesso a conhecer o assunto da rotina de sono, né? Agora, se conhecem, não fazem e fazem toda essa romantização da maternidade, eu acho injusto para quem absorve o conteúdo delas, porque eu realmente assistia muito essa questão de sofrimento, maternidade e não sei o quê, e cabelo sujo e sem dormir. E assim, foi a partir daí também que eu me motivei a me posicionar, né, nas redes sociais para poder mostrar o outro lado da moeda. Então, então isso aí foi um dos meus marcos também de ativação do meu posicionamento. Tanto aí eu ficava assim nisso, de Jalen, Leca, eu ficava incentivando elas, continuem, postem não sei o quê. Aí aquele negócio veio no meu coração. Você está cobrando delas porque você não faz também. Então, isso para mim foi um incentivo, porque eu realmente estou no time das que resolvem um problema e quer mostrar os resultados. Entende? Eu acho que isso é muito válido e para mudar a maternidade de hoje. Tá me ouvindo? Estou sim. Pronto. Tá travando o teu rosto, a imagem. É? Aí vai me dando feedback pelo áudio pra gente ver se que tu tá ouvindo, beleza? Ok, estou ouvindo sim, perfeitamente. Eu acho, Yasmin, a respeito disso que eu falei, que no início realmente, quando o bebê chega em casa e você está em recuperação, é difícil, é complicado, porque você está se recuperando, você depende de outra pessoa, independente do parto, você não está ali 100%, né? Então, há uma queixa, sim, de você não conseguir tomar um banho, pentear um cabelo, mas eu acho que no decorrer do tempo, se adequar à rotina, você vai conseguir sim todas essas habilidades de fazer o que você fazia antes, porque eu vejo muita reclamação. Eu acho que depende da escolha da mãe, se ela quer Isso, tornar a maternidade um inferno, né? Porque pela quantidade de reclamação que a gente vê na internet, parece que é um inferno. Se ela quer transformar essa maternidade no inferno, se ela quer lidar com os desafios e tirar proveito da melhor forma das dificuldades, né? Porque cada dificuldade vai ter um aprendizado, isso é fato. isso. E tu tocou num assunto importante, que foi a parte da esterogestação, né?
e o puerpério de nós mães. E é um assunto, é uma fase realmente que você não tem, você tem muitas limitações. E você realmente ali vai ter que aceitar a situação. Ali você não vai poder fazer muita coisa, entende? Você vai fazer o seu melhor, mas você vai ter que se entender, saber que ali você está limitada. Quando o Otávio eu tava nessa fase com o Otávio, eu não tinha comprado. Teve, antes de chegar a babá eletrônica, que eu comprei, assim que eu cheguei da maternidade, eu comprei a babá eletrônica. E antes de chegar, eu sofri muito com relação a levantar da cama. Eu não colocava ele para dormir comigo, porque a minha cama é muito perto do meu ar-condicionado. E eu ficava com medo de ele gripar, entende? Então, eu botava, sempre coloquei ele no quarto dele, no berço dele. E quando eu escutava ele chorando, eu dava um pulo da cama. Aí meu parto foi cesáreo, né? E eu dava um pulo da cama, ia lá no quarto, via ele. Quando eu ia pensar aquele negócio latejando, quando via era a minha cirurgia. Então, eu sofri muito nessa fase. Eu sofri muito. Eu não vou dizer que eu não sofri, porque eu vou ser hipócrita, né? Dizer que a gente tem que encarar, não sei o quê. Não. Realmente eu estava muito sensível. Nós mães, né, ficamos muito sensíveis nessa fase. E é muito difícil. E eu sou daquelas pessoas que eu não tenho paciência de esperar as pessoas fazerem as coisas para mim, sabe? Eu vou lá, mulher, e pego o balde. Então, quantos baldes pesados eu não peguei cirurgiada? Porque quando eu vi, eu estava fazendo. Não era nem a questão de pedir. Eu nem passava isso pela minha cabeça. Quando eu vi, eu pegava o balde, levava para a banheira, e eu, depois que vinha, eita, peguei o balde pesado. Não era para pegar. Então, para mim, essa questão foi realmente bem complicada. Acho que pra gente que é tão independente com relação a tudo, esse momento ele é complicado, porque você depende de outro ali para lhe ajudar para fazer isso ou aquilo. É uma fazinha difícil mesmo. É. E engraçado a história de Rayane, né? Da maternidade. E E tu que falou foi. a questão desculpa ter atrapalhado, de Otávio dormir no berço desde o início, né? E eu comecei a falar contigo, eu quero fazer, porque com Júlia, a minha primeira filha, ela dormiu comigo desde os primeiros dias até hoje que eu consegui mudar. Ela tá na caminha dela. Mas eu disse, não, com Cecília eu quero fazer diferente. Me ajude, Yasmin, como é que eu faço? Tu Essa me questão ajudou. é realmente assim, vai ter momentos que vai ser muito cansativo, tá? Eu vou falar logo do ruim. Vai ter momento que vai ser, ela vai nos 4 meses, que é esse salto, que eles acordam muito de madrugada. E geralmente no início da madrugada a gente tende a fazer o procedimento correto, que é acalmar o bebê, colocar de volta no berço. Quando vai amanhecendo, que a gente tá morta e cansada, a gente tende a levar eles pro berço, pra cama. Vamos embora terminar o dia, terminar a noite da cama. E acontecia comigo. Só que Otávio é daquele bebê muito agitado, então ele chutava muito. Eu não conseguia dormir de todo jeito. Aí eu dizia, é? Se eu não tô conseguindo dormir na cama, você na cama, depois você vai ficar no berço? Por quê? Eu vou ficar cansada de todo jeito. Aí eu deixava ele no berço, entendeu? Tinha recaídas sim, de levar ele para a cama no final das madrugadas, mas nunca me acostumei. Nunca me acostumei com relação a deixar o Otávio dormindo na minha cama por conta disso, que ele é muito agitado e chuta, não para quieto. Pronto, de Júlia eu deixei ela dormindo até hoje, mas hoje, com o nascimento de Cecília, elas estão dormindo as duas no quartinho dela. Só que Cecília eu quis fazer diferente e até agora tá dando certo, assim. Não teve um É, dia que eu fraquei pra ela botar ela está com na cama. quantos anos? Oi? Júlia está com quantos anos? 5 aninhos. 5, né? Sabia que se o bebê tiver o costume de acordar de madrugada,
ele pode chegar até os 5 anos de idade com esse costume. Não, É não sabia. interessante. A partir dos 5 anos de idade, é como se fechasse o ciclo de amadurecimento cerebral. E a partir daí, a criança consegue dormir a noite inteira. E é importante essa questão de ensinar a dormir na cama por conta disso. Porque quando o bebê dorme no ambiente dele correto de sono, e a gente ensina eles a virar um ciclo e o outro, eles conseguem entender que ali é o ambiente deles dormirem, é um ambiente seguro. Então, o segredo é esse: tornar o ambiente do bebê, fazer com que ele entenda que é um ambiente seguro. Não só colocar o bebê no berço na hora de dormir. A gente tem que deixar eles brincando lá um pouquinho. Assim, quando eles acordam, não correr lá buscar o bebê. Deixar eles lá um pouquinho, uns 10 minutinhos brincando, entende? Aí por isso que tem aquele ditado, né, também. Eu coloco ele no berço e parece que eu coloquei no espinho, que ele chora. Porque tem aquela questão de a gente colocar o bebê para dormir balançando no colo ou em um outro ambiente e depois tirar e colocar no berço. Aí acontece da mesma forma que a gente acontecia, acho que aconteceu com todo mundo aqui, não sei se contigo aconteceu, Rayane, de teus pais, tu dormir no sofá e teus pais te levarem para a cama e tu se assustar porque acordou na cama. Então, Já aconteceu. Inclusive, pronto. eu dormi na cama dos meus pais até véia já, menina véia. Que eu era filha única, meus pais me criaram nesse amor todo, sabe? Acho que com uns 12 anos foi que eu fui dormir na minha cama, tu acredita? Pronto, eu também. Depois de véia, fui dormir no meu canto. E acontece isso com os bebês. Quando eles acordam e veem que não estão no ambiente que eles adormeceram, eles choram. Porque ninguém vai aceitar, não vai se assustar com isso. Dormir num lugar e acordar no outro. É isso que acontece com os bebês. Por isso que eles não aceitam o berço. Aí o que é indicado fazer? Para os bebês aceitarem o berço. Até porque também tem questão de trauma, porque tem mães que tentam fazer o bebê dormir de todo jeito no berço e fazem com que eles se fiquem traumatizados e eles não conseguem mais aceitar aquele ambiente. A gente levar o que a gente tem que fazer para resolver é levar mesmo os brinquedos para lá, levar o bebê. E para os que têm trauma, eles não vão querer, a princípio, ficar no berço, né? Então a gente fica lá com eles, interage, e aí é uma evolução. Assim, no começo eles vão ficar 2 minutos e chorar. Aí com o tempo, se eles ficarem 15 minutos no berço e não chorarem, é porque eles vão aceitar o berço para dormir. E realmente isso acontece, porque teve uma fase que eu fiquei sem saber realmente como eu ia fazer o Otávio adormecer sozinho no berço. E eu tentei de todas as formas. E eu também tentei a parte de deixar ele chorando, e não deu certo. Eu tentei um dia isso e ele já se traumatizou. E então não, peraí, não é assim. Eu não vou deixar meu filho chorando, a pegar no sono chorando. Tem essa E cultura, fui. né? Oi? Tem essa cultura, né? Não sei, aqui no Brasil muito não, mas eu acho que lá fora de deixar o bebê chorando para ele se acostumar. Isso. É, tem no livro, num livro, eu não vou nem citar o nome dele para não influenciar muito, mas tem livros relacionados à rotina de sono que fala, né, de deixar o bebê chorando. E realmente, não, a princípio, não é indicado deixar o bebê chorando. Na idade de Otávio agora, 9, 10 meses, a gente sabe que o choro dele não é o choro de realmente querer sair do berço, é um choro de só querer a companhia, a gente sabe. Mas no começo, na hora da implantação da rotina, da implantação daquela atividade, temos que deixar o bebê adormecer, a gente estando por perto sempre. E assim que ele chorar, tá lá, acalmar ele. Não tirar ele do berço logo, assim que ele chorar, mas aí a gente muda o lado dele, tenta acalmar, dando batidinhas no bumbum,
Porque essas batidinhas no bumbum, tudo tem um motivo. A natureza é perfeita, né? Tem as crenças que realmente não geram resultados, mas também tem umas que têm um motivo. Essas batidinhas no bumbum, a gente faz isso porque no útero tem um nervo que dá realmente impulsos e fica na região das nádegas do bebê, entende? Aí por isso que é, é interessante. É por isso que os pediatras dizem, né? Tem uma batidinha no bumbum por conta disso. E é uma das coisas que também dá resultado. Não sabia. É legal. Demais. A rotina é assim, é a natureza sendo descoberta, né? Porque se a gente parar para pensar, aí o povo diz, não, teu bebê dorme muito cedo, mas se a gente for parar para pensar, nós fomos criados para dormir à noite e permanecermos acordados no dia. Então, todo o fluxo hormonal do corpo humano, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é produzido no intuito disso, mas aí vem as atividades, vem a evolução, né? Vem as redes sociais, o digital, a tecnologia, e a gente está alterando tudo isso. Mas é muito importante a noite de sono, tanto dos bebês como de nós, pais, né? Pais e mães. É, porque mãe cansada não é mãe feliz, não, viu? Não, de forma alguma, Rayane. E tu sabia que também tem um segredo para. Tem um segredo, não, né? Tem um porquê da gente só dormir à noite e quem dorme de dia de já não foi o mesmo sono. Sabia que tem um motivo? Não. É porque o nosso corpo desintoxica de noite, de madrugada. A medicina oriental, ela esclarece muito bem isso. Que a partir das 11 horas, que é o horário limite indicado para a gente dormir, a partir das 11 horas, o corpo entra num processo de desintoxicação. E aí é tipo uma sincronia, né? Vai desintoxicando. Cada horário é um determinado órgão. Tem o horário do pâncreas, do rins. E, por último, é o intestino grosso. Tu falou? Eu disse que incrível isso que eu não sabia. Então é muito legal isso. E, por último, é o intestino grosso. Por isso que muita gente acorda, já corre pro banheiro, né? Não sei se vocês conhecem, mas Otávio mesmo, minha filha, ele acordou 5 horas da manhã, já acorda com a fralda já preparada para receber, né? Agora que eu associei. Cecília da mesma forma. Pronto, porque o organismo deles são tão novinhos que já eles estão funcionando naquele ponto bala, né? No ritmo realmente que Deus fez. Não tem a influência do mundo, né? Do externo ainda. Depois, com o tempo, é que vai influenciar. Mas por isso que a gente tem que beber água, bastante água, porque a desintoxicação ela faz também através do líquido. Se algum órgão do nosso corpo não tiver a quantidade suficiente de água, ele vai tirar do intestino grosso. E daí é como se o nosso organismo tivesse. A gente lavando prato. A gente lava prato, de repente a água acaba. Aí fica o prato saboado. Não fica aquela crosta grossa e dura, vai se ressecando no prato. Isso. Pronto, a mesma coisa acontece com o nosso intestino, né? Por isso que as fezes saem secas e aí dá aquele problema todo de prisão de ventre. Por isso é muito importante beber água para manutenção e desintoxicação do corpo. Rapaz, eu tô impressionada com essa informação. É muito legal. Eu vim pesquisando muito na maternidade, essa licença maternidade. Foi muito legal para mim. Também, eu acho que eu nunca produzi tanto como eu tô produzindo nessa licença maternidade. Não é? E a gente precisa mostrar para as mães que isso é possível. A gente tem, olha, a gente tem um horário da gente dormir.
Eu não estou dormindo muito bem agora porque eu estou produzindo, eu estou estudando, mas eu estou muito feliz. Porque eu sei que eu tô adquirindo conhecimento para depois transbordar para vocês. Então, é uma opção, mas eu também tinha a opção, como já aconteceu, de eu estar muito cansada ou eu estar doente. E assim que eu botava para dormir 6 horas, 6h30, eu ia dormir também. E eu já dormi 12 horas seguidas de sono com Otávio já dormindo. Então, a gente ter essa liberdade, essa opção de você fazer o que você quiser. Quem gosta de sair, sai. Quem gosta de estudar, vai estudar. Quem gosta de dormir, dorme. Quem quer arrumar a casa, arruma. Sabe? Você tem o seu tempo. Você tem o seu momento. É muito importante. Exatamente. Eu acho que antes da licença, né, e antes dessa quarentena, a gente tava, tanto eu como você, tava presa só no trabalho, assim, no nosso trabalho, que é o mesmo, né? Então a gente tava É vendo verdade. como fala no militarismo a visão de tudo, né? A gente só enxergava aquilo. E para mim, pelo menos, eu sei que veio a doença, tá, a quarentena, mas foi um divisor de águas mesmo, abriu meus olhos para outras coisas. E Rayane, antes da quarentena e depois da quarentena é outra pessoa. Yasmin também. Outra pessoa. O que eu adquiri de conhecimento nesse período e o que eu tô correndo atrás nem se compara o que eu vivia, vamos dizer assim, né? O nosso tempo era muito curto. A nossa escala era bem parecida, né? Yasmin? Isso. E a gente se limitava muito, né? Achava que era só aquilo, aquela frequência de atividades, casa, trabalho, trabalho, casa, que ia nos motivar. Mas a motivação vem da realmente ativação da identidade. É o que a maioria faz, né? Só conseguir o trabalho, trabalho, casa, pronto. No máximo um estudozinho ali, uma faculdade, A mais. mas mas a gente meio que vive no automático, né? E depois da quarentena foi que eu saí desse automático. Deixar a faculdade, vamos para outros áreas agora. É Vamos para o verdade, digital. né? Justamente. É porque a gente tem que ter o pensamento. O Davidson entrou aí. Oi, Davidson. A gente foi um dos que me incentivou também. Davidson foi um dos principais que eu vi que não me seguia no Insta. Eu, por que Davidson não me segue? E daí foi que eu vim fluir, porque eu não fiquei com raiva dele, tá? Eu fui procurar saber o motivo e descobri muitas coisas interessantes. E tô nessa vibe aí de Davidson, só adquirindo conhecimento para transbordar para o meu povo. Sim, eu tava falando de quê? A gente tá falando que a gente tá focada só no mundo, que era o nosso trabalho. Depois da quarentena, a gente abriu os ares para o digital. Davis Isso. aí, ó, exemplo do digital aí, ó, avançando aí, ó. E é verdade. E sabe que, assim, mudou realmente a minha mentalidade. Eu consegui entender a diferença de conhecimento e sabedoria, sabe? A gente não precisa se escolarizar para a gente ter sabedoria. A gente não precisa se enquadrar ao MEC, ao Ministério da Educação e Cultura, para adquirir sabedoria. Se todo dia a gente pegar a Bíblia, abrir e ler um versículo, a gente está adquirindo sabedoria, sabe? Se a gente abrir a internet e fluir, direcionar para conhecimento, a gente adquire sabedoria. E tudo que eu construí, que eu adquiri através do MEC, que é minha formação superior, minha formação técnica, eu não consegui transbordar na vida de ninguém quanto com o que eu estou conseguindo, com o que eu venho aprendendo agora, sem necessidade de escolarizar. Exatamente. Eu acho que isso está mudando aos poucos, né? Que antigamente, por exemplo, com certeza sua mãe disse, você tem que fazer uma faculdade. A minha também, né? Você tem que fazer uma faculdade, Isso. porque eles não tiveram essa opção de fazer uma faculdade. Mas hoje
infelizmente, faculdade não é, né, isso tudo que era para ser, né? Que a gente praticamente é obrigado a fazer. Não, você terminou o ensino médio, você tem que fazer faculdade, é automático É, fazer isso. Mas às vezes não, às vezes tem gente que tem talento. Muita gente aí que não tem faculdade, Silvio Santos, minha gente. Um homem aí rico, pô, de rico. Não precisou nem de faculdade, né? justamente. E Várias tem, outras pessoas desse mesmo nível dele que só bastou se interessar por uma área, tem que estudar, né? Ele estudou comunicação ali, ele é o maior comunicador do Brasil, né, praticamente. é Então, ele verdade. estudou aquela área de comunicação. É só você pegar uma área ali, estudar um pouquinho, você vai se sobressair nessa questão de tem que fazer a faculdade. Não necessariamente tem que fazer, né? Justamente. Essa daí é a verdadeira. Pega esse código, viu, gente? Que esse é o verdadeiro código do futuro. A gente tá. O Davidson entrou aí, Davidson é da parte financeira, tá? Ele transborda. Leca entrou e Leca. Davidson transborda na vida da gente através das finanças, controle financeiro. E ele tem o Telegram, que ele manda mensagem, áudios. E eu vi um áudio dele dizendo isso, né? Que a gente hoje a gente vive a acessibilidade, não é a posse. Ou seja, você não precisa comprar uma casa. Você só precisa ter acesso, alugar. Você não precisa saber dirigir. Hoje em dia tem Uber aí. Você só precisa ter o dinheiro para acessar o Uber. Tanto é que as maiores empresas, né, hoje, elas não têm estoque. Elas não têm, o Uber não tem carro. Eles têm o acesso. Eles conectam pessoas que têm com pessoas que querem ser transportadas e levam. Então, a Amazon também, né, não tem os produtos. Elas só conectam quem tem com quem quer. Olha, Davidson tá me conferindo aí, tá aprovando, tá vendo? Então, o código é esse. O código é você gerar possibilidades de acesso. Você tendo acesso, você não para usufruir, você não precisa ter aquilo, se desgastar com pagamento de taxas, né? De, por exemplo, um imóvel da praia que você só vai final de semana ou veraneio. Você tem que estar pagando imposto, manutenção, alguém para ir lá olhar, não sei o quê. Hoje em dia é só justamente usar mais e ter menos. Olha aí, gostei dessa. Eu tenho no meu canal, né? Tem uma playlist que, no caso, é parecida com essa frase aí. É, menos é mais. É a questão do minimalismo. Não sei se Agora se encaixa aí com tudo isso. diga ao povo por que você vendeu a sua televisão. Não tenho TV, gente. Temos 20 segundos. 20 Ai, segundos para sério? dizer a vocês que essa história a Rayane vai contar na próxima live. Próxima semana a gente vai dar É, continuidade a essa live, tá? E fazer o desfecho de produtividade e maternidade. É possível. Rayane, obrigada